Abra sua Bíblia em Esther, no capítulo 4, verso 13 até o verso 17. Esther, capítulo 4, verso 13 até o verso de número 17. Você que trouxe a Bíblia, ofereça a quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Assentados de forma reverente, vamos ler a palavra do Senhor. Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. E mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Algumas traduções dizem que, se perecer, pereci. Senhor, obrigado por esta leitura da Tua palavra. Que o Senhor fale à nossa mente e ao nosso coração, Senhor. Nós carecemos de ouvir a Tua voz, precisamos de ouvir a Tua direção. Portanto, manifesta-se de uma forma graciosa no nosso meio. Repreendemos toda obra que não provém do Senhor. Oh Deus, obrigado por esse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aproveitar o tempo e o tema desse ano de 2025. Juntos crescemos e transformamos. Hoje eu quero falar justamente sobre juntos crescemos, transformamos a dor em um propósito maior. A história de Esther nos ensina que Deus nos coloca em posições estratégicas sempre para cumprir um propósito maior. Amém? Se você entender que você está numa posição estratégica para um propósito maior, vai ter uma virada de chave na sua vida. Às vezes nós enfrentamos desafios enormes, como se justamente estivéssemos diante de um rei com um decreto de morte. E hoje nós estamos aqui oficialmente lançando a campanha do Henrique. As famílias que lidam com doenças com a distrofia muscular de Duchenne e muitas outras condições genéticas sabem o peso dessa realidade. Nesse contexto, Esther, uma jovem judia, cativa, foi levada à posição de rainha da Pérsia. Imagine, essa jovem participou de um concurso de beleza, ganhou o concurso de beleza, já tinha concurso de beleza naquela época, né? Ela ganha o concurso de beleza e torna-se rainha. E é interessante, irmãos, que ela viveu um momento crucial na sua história e no lugar aonde Deus a colocou. Interceder por seu povo que estava ameaçado de extermínio, de morte, ou permanecer numa zona de conforto. Ela tinha 2 opções. Mordecai, seu primo, mentor, incentivou a agir. E ele usa uma expressão muito interessante do verso 14. Lembrando-a de que talvez ela tivesse sido colocada ali para um tempo como este. Você consegue virar a chave? Ainda não, né? De entender que você foi colocada numa família, num lugar, num tempo, numa época, para que
num tempo como esse, talvez você esteja passando por alguma dificuldade maior do que você imaginou que poderia passar, mas a lembrança de Mordecai para com a sua prima é profunda porque nos ajuda a virar a chave. Talvez foi a expressão que ele usou. Ela tivesse sido colocada ali para um tempo como este. E eu ouso dizer que o Henrique foi colocado para um tempo como esse. E nós somos chamados para que num tempo como esse, a gente também pegue os princípios da palavra de Deus e também faça uma grande diferença. Eu quero aproveitar então esse texto, à luz da nossa campanha de hoje. Juntos crescemos e transformamos a dor em um propósito maior. E a partir da reflexão da palavra de Deus, nos desafiar para que a gente aprenda com a palavra de Deus e que a palavra de Deus seja, então, a bússola orientadora, seja qual for a dificuldade e o drama que, porventura, estejamos vivendo. Chama atenção para a primeira lição: união na adversidade. Mordecai lembra Esther que sua posição privilegiada no palácio não significa que ela esteja isenta dos desafios do seu povo. Então, pode ser que alguém aqui me diga assim: poxa, mas eu estou numa boa, eu estou tranquilo. Pode ser que alguém aqui diga isso: não, está maravilhoso. Mordecai lembra Esther: ô Esther, deixa eu falar uma verdade para você. Apesar de você estar no palácio, estar com uma vida tranquila, saiba, Esther, que não significa que você esteja isenta dos desafios do povo. Da mesma forma, quando uma família enfrenta uma doença crônica, degenerativa, a luta não é apenas de uma pessoa, mas de todos ao seu redor. Amém, irmãos? Pais, irmãos, amigos, comunidade precisam se unir, pois uma jornada exige apoio emocional, financeiro, espiritual. Esther foi pedido que o povo pudesse se ajuntar, chamou os judeus para jejuar. Isso mostra que a resposta para grandes desafios começa na união e na intercessão coletiva. Então, vejam, irmãos, união na diversidade. Seja qual for o momento limite que você esteja vivendo, nós somos chamados a ser uma família que cuida, e o que, irmãos? Cresce em amor. Eu quero fazer aqui um parêntese muito especial, porque se estamos enfrentando a dificuldade, nós precisamos buscar o apoio da família, da igreja, das redes de suporte. Sozinhos, o fardo é pesado demais, mas junto podemos carregá-lo melhor. E aqui o parênteses que eu quero abrir é que depois de 5 anos de pastoreio nesta igreja, e de tanto voltar e ir com a mesma proposta, a mesma ideia, essa semana foi uma semana com práticas e ideias e ideais fantásticos que essa igreja viveu. Desde a semana retrasada, nós estamos com o nosso Pedrinho, tão querido, internado. E uma coisa que me chamou a atenção, de que desde que o Pedro foi internado, essa igreja se mobilizou com muito carinho para tratar do Pedro. Teve gente que foi no hospital e o guarda falou assim: não tem vaga, não é possível visitá-lo. Eu sei que teve gente que deu 7-1 lá no porteiro e foi visitar o Pedro. Tal era o desejo de ver o Pedro. Os WhatsApps que foram enviados, quantas mensagens queridas que o Pedro recebeu, visitas na casa, no hospital, quando volta para o hospital. Gente, eu não tinha visto ainda nesta igreja, nesses 5 anos, uma mobilização tão bonita que foi em favor do Pedro. Que bênção. Fiquei muito feliz como pastor. Porque a gente vem falando isso, né? Constantemente. A gente fala assim: ó, morreu alguém, vem, senta aqui, não fala nada, só vem com a sua presença, com o seu abraço. A gente tem que falar isso direto. Se nós somos uma família que cuida, eu também quero aqui agradecer a Deus pela vida de vocês, porque a nossa irmã Naná também está internada,
esteve na UTI, não faltaram as orações, os recadinhos para ela, ela voltou para o quarto, né? Está lá no processo de recuperação. Ontem eu estive lá de novo e ela ainda estava no processo de recuperação. Essa semana, a mãe da Joelma e da Simone, né, dona Jael, foi internada. Essa semana, o esposo da Esmeralda passou por um atendimento também no hospital. Ficou quantos dias internado, Esmeralda? Cateterismo, né? Ficou um dia, agora vai fazer uma outra cirurgia. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que se nós formos uma família que cuida, nós precisamos perceber os valores que a palavra de Deus nos ajuda a pensar e a tomar decisões. A Esther, ela recebeu uma palavra de Mordecai: olha, lembra que a sua posição privilegiada no palácio não significa que ela seja isenta de desafios do seu povo. Eu quero dizer que, mesmo que você esteja tranquilo, você é chamado a cuidar do outro. Você é chamado a perceber o que o outro, porventura, esteja vivendo nas suas dificuldades. A Bíblia diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A união na adversidade vai nos ajudar a mudar esse quadro. Amém, irmãos? A missão não é individual, ela é coletiva. Então eu diria que a causa do Henrique tornou-se a nossa causa. A causa do Henrique é nossa. Mas pastor, como é que nós vamos levantar 17 milhões? Eu não sei, irmãos. Para mim é quase impossível, no meu olhar humano. Mas o que é 17 milhões para aquele que conhece as estrelas do céu pelo nome? O que é 17 milhões para aquele que criou o universo? O que é 17 milhões para aquele que salva aqueles que desejam e queiram ir para o céu? O que é 17 milhões para o autor e consumador da vida? Você já reparou como que é fantástico a nossa vida? Tudo tem que estar tudo conectado, tudo funcionando direitinho. É fantástico. O que é 17 milhões para o Criador e Autor da salvação? Para mim é quase impossível, mas para Ele é possível. E aí, a missão não é individual, ela é coletiva. A união na adversidade. Mas a segunda lição, eu disse que Deus nos coloca no lugar certo para fazer o que? A diferença. Mordecai questiona Esther: quem sabe se para este tempo foste colocado no reino? Essa é uma pergunta essencial para todas as famílias que enfrentam doenças raras ou dificuldades intensas. Então, essa pergunta também pode ser para você. Mas nós podemos perguntar: por que Deus permitiu que passássemos por isso? Pode ser que você esteja fazendo essa pergunta, mas eu quero te ajudar a perguntar de uma outra forma. Como Deus pode nos usar neste tempo para transformar a realidade à nossa volta? Vamos mudar as perguntas. As perguntas são chaves para que a gente possa encontrar a resposta e para que a gente possa se posicionar de uma forma correta. Então, a partir de hoje, por que Deus permitiu que passássemos por isso? Essa é uma pergunta que vai ficar do lado, porque nós vamos perguntar: como Deus pode nos usar neste tempo para transformar a realidade à nossa volta? Foi isso que Esther fez. A Esther não perguntou assim: não, por que Deus, o Senhor está permitindo então que nós passássemos por essa situação, no meu povo ser exterminado, com a possibilidade de ser exterminado? A pergunta foi diferente: como Deus pode nos usar neste tempo para transformar a realidade à nossa volta? É interessante que muitos pais que enfrentam a distrofia muscular, e eu já pesquisei e conversei bastante com o Clóvis, se tornam agentes de mudança. Gente que o filho viveu uma situação e Deus levantou ele. A gente está vendo isso direto, né, irmãos? Em alguns lugares
em alguns lugares onde as pessoas são cometidas, às vezes, de violência, de morte bruta e de tantas outras questões. Deus vai levantando pessoas para combater justamente aquilo que ele vivenciou de dor no seu coração e na sua vida. E eu estava conversando com o Clóvis, e ele está se inspirando numa família lá em Goiás, é isso mesmo? É Goiás, Goiânia. Ele vai falar aqui no próximo domingo, que essa família, o filho também estava com a síndrome de Duchenne, e foi inspiração para ele, porque essa família fez campanha, fez camisa, se envolveu, procurou os direitos da justiça, lutaram por políticas públicas melhores, testemunharam o amor incondicional de Deus, que Deus poderia, e Deus realiza, e esse menino conseguiu, de Varginha, isso, de Varginha, obrigado, não é ET não, né? Não é ET não, mas através da inspiração dessa família, essa família aqui está inspirada a lutar. Interessante. A afirmação, se Deus nos permitiu estar nessa posição, precisamos pedir sabedoria para vivermos um propósito maior que a dor. Amém. Esther foi levantada. Tinha uma dor, a possibilidade de todo o seu povo ser exterminado. E Deus usa justamente Esther naquela posição que ela estava. Ela pede a direção de Deus, e ela então enxerga um propósito maior que a dor, e é isso que nós precisamos entender para virar a chave quando estivermos vivendo dificuldades da nossa vida. Existe um propósito maior que a dor? Existe propósitos maior do que a dor. A história de Esther nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar um propósito maior. A palavra em voga agora é ressignificar, não é isso? A ideia de atribuir um novo significado a algo. Então, Esther, se nós fôssemos no nosso tempo de hoje, nós poderíamos dizer, Esther ressignificou. Porque mediante aquela dor, da possibilidade do povo ser exterminada, ela, juntamente com Mordecai, foi provocada a dizer, é possível fazer alguma coisa, é possível mudar o quadro, é possível mudar a realidade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nesta noite, então, a segunda lição, Deus nos coloca no lugar certo para fazer a diferença. Se você está numa crise, vivenciando qual seja a crise, mude a chave e entenda que Deus te colocou no lugar certo, você não está no lugar errado. E se você está no lugar certo, é para você fazer a grande diferença. Não é para cruzar os braços e deixar a vida levar e acontecer, mas Deus te colocou aonde te colocou para que você possa fazer diferença. Para que você entenda, meu irmão e minha irmã, que existe propósito maior do que a dor. A terceira lição, acompanhe comigo. A Esther, ela teve coragem para enfrentar o desconhecido. Esther sabia que se apresentasse ao rei sem ser chamada, era arriscado demais. Mas ela disse assim, se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri. Como lidar com o desconhecido? Como se arriscar? Hoje, gente, quem já lidou com o desconhecido, e acredito que se não todos, mas a grande parte, é muito difícil, porque você não sabe qual o passo que você vai dar na sequência. Você está num momento difícil e fala, e agora? Qual é o passo que eu vou dar? É isso que estava vivenciando Esther. Mas sabe o que a Esther faz? Ela, num ato de fé e de coragem, diz assim, eu vou enfrentar esse problema. Famílias que enfrentam doenças crônicas vivem diariamente desafios desconhecidos. Eu conversei com o Clóvis. O Clóvis está virando especialista em síndrome de Duchenne. Ele conhece tudo.
Vocês vão ver aqui, na hora que ele for falar, tudo. Você pergunta cá e pergunta lá. Ele sabe o tempo que precisa tomar a vacina. Tem um tempo. Porque se não tomar a vacina no tempo hábil, não adianta mais. Tem mais 3 anos, é isso? Um dia antes de completar 8. Entendi. Não pode tomar mais. Entendi. Vocês conseguem entender que o Henrique está lutando contra o tempo? São as incertezas. As questões financeiras. Como se apresentar diante de um rei sem saber o que vai fazer, Esther? Um desconhecido, lidar com um desconhecido. Mas Esther sabe, nos ensina que é preciso fé e coragem se nós queremos vencer os desafios do desconhecido. É preciso que a gente confie em Deus e possamos nos unir em propósito, porque Deus abre caminhos onde não havia. A Esther se coloca ali agora como aquela que poderia trazer a salvação do seu povo, mas também como aquela que poderia não ser aceita pelo rei e ser morta. Então, eu diria que nessa noite nós precisamos então de muita coragem, nós precisamos de muita fé. Eu fiquei pensando assim, será que Esther não teve medo de interceder pelo seu povo? Eu imagino que Esther viveu conflitos como a gente vive conflitos quando a gente está diante daquilo que a gente não conhece. Mas ela foi com coragem, enfrentou e colocou a sua vida e disse aqui, olha, eu estou aqui oferecendo a minha vida em prol do meu povo. Se eu perecer, pereci. Ela vai com coragem, ela vai com fé. Esther, então, ela nos ensina que nós precisamos ter fé em meio à incerteza. A fé de Esther, como expressa em Hebreus capítulo 11, 1, é um sol em meio à escuridão da incerteza. Ela nos ensina que a fé não é uma crença cega, mas sim firme, fundamentada numa convicção profunda que nos sustenta mesmo quando não podemos ver o resultado das nossas ações. Porque, vamos falar a verdade, a gente, às vezes, em alguns momentos, é tão racional que primeiro a gente quer ver os resultados para depois tomar a ação. Esther tomou a ação e depois colheu o resultado, isso é fé. Alguém disse que quando nós estávamos desenvolvendo nosso projeto social aqui, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não vai dar certo, pastor, pelo seguinte, nós estamos numa região central e não temos pessoas em vulnerabilidade social aqui. Temos comércio, temos poucas casas. Alguém disse para mim, isso não vai dar certo. Alguém disse para mim assim, esse atendimento psicológico que vocês estão fazendo, rapidinho vai acabar. Já estamos caminhando para 3 ou 4 anos o nosso projeto. Nosso projeto social hoje nós estamos com 30 crianças, 12 idosos, e não tem mais vaga. Eu disse assim, Deus colocou no meu coração para realizarmos esses projetos. Estamos no Conselho de Assistência Social, estamos no Conselho das Crianças, recebemos um certificado de utilidade pública, vamos entrar no Conselho dos Idosos, vamos receber verbas parlamentares, e alguém disse, não vai dar certo. Alguém disse para mim, tudo que você faz nessa igreja não dá certo, ela vai ser interrompida, ela vai parar, e eu disse, se Deus falou, vai dar certo, amém, irmãos? Amém. Mesmo que a gente não queira, a gente tem o direito até de não querer, mas achar que não vai dar certo, porque não tem fé, estou fora dessa realidade.
Alguém disse e fala tanta coisa, né, que não vai dar certo. Eu diria para nós que estamos aqui, sabe, meu irmão, minha irmã, Esté estava diante da incerteza. E Deus realizou coisas profundas, livrou o seu povo por causa da atitude daquela mulher. Mas a gente não pode pensar que foi a atitude, só a Esther que resolveu o problema. A Esther se colocou para resolver o problema, mas a comunidade jejuou, a comunidade orou, a comunidade esteve junto, Mordecai estava ali apoiando, orientando, é todo um conjunto para que as coisas pudessem ser transformadas de uma forma muito abençoadora. No meu ministério pastoral, irmãos, eu tenho visto como Deus tem realizado e transformado muitas realidades, das quais as pessoas dizem assim, não tem jeito. Pense comigo aqui, meu irmão, uma mãe que enfrenta a doença de um filho, ela encontra fé e força para cuidar, para amar, para acreditar na cura, mesmo quando as probabilidades parecem totalmente desfavoráveis. Então eu diria para você, Carol não, Aline, eu diria para você, Aline, 17 milhões, para nós pode ser muito, mas para o Papai do Céu, é uma gota no oceano, irmãos. E aí, enquanto comunidade, sabe o que nós precisamos escolher? Escolher estar ao lado dela. Escolher estar ao lado dela, junto com você, te apoiando naquilo que é preciso. Talvez a gente vai dizer assim, nós vamos levantar aqui na igreja uns 5 mil, 10 mil, não sei quanto nós vamos levantar aqui, né? Porque nós vamos participar dessa campanha abençoadora, mas nós vamos dar a nossa parcela. E sabe, a grande diferença que vai ser, não é o valor do dinheiro, a grande diferença dessa campanha é sua oração, é sua intercessão, é você se colocar no lugar, na brecha, para que as coisas sejam transformadas. É isso que ela está precisando, principalmente nessa hora, da sua oração, da sua intercessão, de que você compre esse tempo como um tempo seu, para você e eu estarmos orando. John Wesley, fundador do Metodista, ele enfatizou a importância da fé como um dom de Deus que nos capacita a amar e a servir ao próximo. Ele acreditava que a fé genuína se manifesta em obras de amor e de justiça, transformando o mundo ao nosso redor. E eu escutei uma frase muito interessante do Martin Luther King. Ele disse assim, a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Eu achei interessante essa frase dele. Imagine, você vai dar o primeiro passo, você não está vendo a escada inteira. Isso é fé, segundo Martin Luther King. Alguém disse que a fé não torna as coisas fáceis, mas torna-as possíveis. É isso mesmo. A fé não nos torna as coisas fáceis, mas torna-as possíveis. A fé é a força que nos permite caminhar quando tudo parece nos dizer, para parar. A fé manda a gente continuar. A fé é como uma conexão com o divino. A fé nos conecta com algo maior do que nós mesmos, com o transcendente, com o divino. Essa conexão, então, com Deus que vai nos dar força, vai nos dar esperança, vai nos dar paz interior, mesmo em frente às tempestades da vida. Você está vivendo tempestade na sua vida, difícil de controlar e de coordenar. Saiba que Deus tem um interesse em transformar esta realidade. Confesso a vocês, se eu fosse fazer muita coisa daquilo que Deus está nos permitindo fazer nesse lugar e ver os grandes milagres que Deus está realizando nesse lugar, por incentivo de alguns, eu não teria feito. Uma das coisas boas que aconteceu essa semana foi abrir o anexo aqui, não é isso mesmo, Rayane? Abrimos aqui o anexo e servimos, né? A Leda nos ajudou na articulação, tantos outros também que me ajudaram na articulação, trazendo lá alunos, né? Das escolas, enfim, foi um tempo muito gostoso e muito abençoador. E servimos a comunidade, mas teve um caso que eu achei muito impactante. Foi uma das pessoas que passou por este lugar aqui, e nós trouxemos para que a Cristiane pudesse estar orando por ela, intercedendo por ela.
E como aquela jovem foi impactada com a palavra de oração da nossa irmã Cristiane. A fé de Esther não foi uma fé passiva, foi uma fé ativa. Ela impulsionou a agir, tomar decisões difíceis e arriscar sua própria vida pelo bem do povo. A fé germina, nos leva a agir e colocar nossos valores em prática e fazer a diferença no mundo. Por isso que a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, irmãos, ela nos sustenta. A fé, ela nos dá esperança. A fé nos dá a possibilidade de ter um relacionamento íntimo com o divino. A fé, como motor, é um motor que traz e produz transformação. A fé de Esther foi esse motor, e na verdade a sua fé a capacitou para superar os seus medos, a tomar decisões difíceis. A fé, ela nos concede a oportunidade de agir com determinação. Então, o que nós precisamos nesse tempo tão difícil, com desafios tão grandes como esse, é uma fé inabalável. E por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem como? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na medida que nós meditamos, na medida que nós estudamos, na medida que nós entendemos, e é possível ter uma fé capaz de virar a chave e nos colocar em mãos de um patamar que é possível lidar com os maiores desafios da vida. Sabe por quê? Às vezes a gente vive num processo de tanto sofrimento e de não saber lidar com tantos desafios. É porque a gente ainda não entendeu que a fé é capaz de transformar. A fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador, é capaz de transformar realidades. Mas a outra lição, que a esperança na transformação, a jornada de Esther, ela foi compartilhada. E sua jornada de uma órfã exilada à rainha foi um testemunho muito abençoador. Como que uma órfã exilada se torna rainha? E ela dá um testemunho de poder da fé e da ação em face da adversidade. Irmãos, Esther não apenas ascendeu ao trono, mas também usou como instrumento de libertação para o seu povo. O que você tem? É aquilo que Deus te deu, para que você possa usar para que haja de fato a transformação. E me chama a atenção na Esther, irmãos, que ela não agiu de forma externa, para alcançar alguma coisa externa. Ela agiu porque alguma coisa interna transformou a vida dela e fez com que a sua transformação interna a conduzisse a mudar a situação ao seu redor. Então eu diria, sem medo de errar, é que se alguém está acomodado por alguma situação externa, que Deus te colocou ali para que você seja agente de transformação, e você continua ali, parado, sem nada, eu chego à conclusão, porque precisa de uma experiência interna. Porque é uma experiência interna que vai te conduzir a mudar e a lutar pela experiência que possa estar num caos externa. Se tem alguém aqui que está lá numa situação na sua casa, difícil, complicada, complexa, e você cruza os braços, é porque está faltando alguma experiência interna para que você lute e com fé busque as mudanças externas. Ah, pastor, o senhor está sendo duro comigo, porque o senhor não sabe o que eu enfrentei. Não sei mesmo. Não tenho o grau da questão que você enfrentou. Mas se você continuar dessa forma a pensar, vai continuar do mesmo jeito. Nada vai acontecer. Então eu diria, Aline, tenha experiências profundas com Jesus. Tenha experiências profundas com Ele, interna. Porque são essas experiências internas que vão fazer de você e vai fazer com que você continue sendo uma leoa. Amém, irmãos? Amém. Que defenda o seu filho, que proteja o seu filho, que busque a solução pelo seu filho.
Eu diria que a Esther, irmãos, a sua experiência interna a fez com que ela pudesse lutar pelo seu povo. A sua experiência interna levou a perceber a possibilidade que estava do extermínio da sua família, e ela se coloca então à disposição: se perecer, eu pereci. Por isso que Isaías disse que os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Ah, irmãos, a Esther expressa sua confiança na comunidade e em Deus. Ela disse assim: vai ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei, se perecer, pereci. A importância da unidade, do movimento de espiritualidade naquele lugar, a união em oração, o poder do apoio mútuo, a força da comunidade, a união da comunidade. Essa semana a nossa igreja tem uma escala de jejum, mas quantos estão ou já fizeram ou vão participar da escala de jejum? Eu vou dizer para você, espero que seja, se não todos, mas uma boa parte possa dar uma olhadinha e dizer assim: eu faço parte de tal ministério. Ou você vai olhar e dizer assim: eu não faço parte de nenhum ministério, mas eu vou estar jejuando. E um dos motivos do meu jejum a partir de hoje vai ser a vida do Henrique e da família do Henrique. Porque como Esther, irmãos, ela foi usada por Deus para produzir grandes mudanças e profundas mudanças na vida do seu povo. Eu vou encerrando a minha palavra. Tinha outras coisas para falar também, mas dizer que você não está sozinha na sua luta. Nós temos um propósito nesse tempo, e o propósito é transformar a nossa dor, transformar a dor em grande impacto. O Ministério de Louvor pode subir. Eu diria que a coragem e a fé são fundamentais nesse tempo de tantos desafios. Através da fé, através da coragem, assim como Esther se posicionou e salvou o seu povo, as famílias que enfrentam doenças raras podem transformar dor em esperança, escuridão em luz, desespero em fé. Juntos crescemos, transformamos a dor em um propósito maior. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. E eu quero aproveitar esse tempo para estarmos orando, não só então pela família da Aline, não só pelo Henrique, mas pode ser que a gente tenha alguém aqui vivendo um tempo muito difícil e entendeu que onde Deus te colocou, Ele tem um propósito muito maior, apesar das suas dificuldades. Deus está esperando que haja posicionamento, irmãos, posicionamento. Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar, fortalecer a sua fé interna, o seu coração, a sua vida, a sua vivência, que nós precisamos nos fortalecer para enfrentar os ventos que estão aí fora e que são tão fortes, que às vezes a gente não tem força de lutar contra eles. Esther se coloca na brecha: se perecer, pereci. E eu fiquei pensando, depois que terminei de escrever o sermão, eu fiquei pensando em Jesus, porque tudo termina nele, né? Fiquei pensando em Jesus, aquela dor, aquela agonia, de até os limites, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Eu fiquei pensando em Jesus, e é isso. E Ele vai até o limite, Ele vai até o final, porque Ele tem um amor incondicional para conosco. Ele nos ama, e Ele se coloca à disposição na cruz do Calvário para nos resgatar da imensa separação que estávamos com o nosso Deus. E Ele se resolve se colocar, Ele se coloca como aquele que faz a ponte, para que eu e você pudéssemos passar e estar junto com eles. Se perecer, eu pereço porque eu tenho um amor infinito para com você. Você é alvo do meu amor.
Você é alvo da minha graça. Você é alvo da minha presença. Então eu diria, meu irmão, nesta noite, eu quero orar com você, que vive um momento difícil, mas ouviu o testemunho da história de Esther, de que esse Jesus que se entregou lá na cruz por você e por mim, Ele está aqui hoje chamando, dizendo: ei filho, vem cá. Eu te entendo, filho, mas eu te entendo tanto que eu tenho uma proposta para você. Eu quero fortalecer você por dentro, e te fortalecendo por dentro, eu vou te dar condições para você lutar contra os ventos externos. Ei filho, vem cá. Eu quero abençoar a sua vida, que a palavra recebida entre no seu ouvido e gere fé. Fé, mesmo que você não veja escada, você vai dar passos de fé. Eu quero te chamar para orarmos junto enquanto estivermos cantando. Não saia daqui sem esta oração. Em nome de Jesus.